No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio Instituto Somos do Minério. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024, Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá. Bem-vindo ao podcast Mineral, o seu podcast de informações preciosas sobre o mundo da mineração e dos minerais. Hoje é um episódio especial sobre o avanço significativo da rastreabilidade do ouro e a criação do ICMTC, Conselho Internacional de Rastreabilidade e Certificação Mineral. Prepare-se para descobrir como essa inovação promete transformar o setor de joias e de minerais no Brasil. E para esse bate-papo, eu estou recebendo aqui Écio Moraes, diretor do IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, e também Roberto Cavalcante, presidente do ICMTC e do Instituto Somos do Minério. Sejam bem-vindos ao podcast Mineral. Obrigado, Disney, pelo convite. Um prazer. E para mim é um prazer ainda maior porque são duas pessoas que vêm fazendo um trabalho maravilhoso pela mineração no Brasil, que já passaram pelo podcast Mineral. No início desse podcast, ajudaram muito a chegarmos onde chegamos. E hoje anunciando essa novidade para o setor da mineração no Brasil, que é o ICMTC. Correto. Écio, me explica um pouquinho de como que começou o ICMTC. Bom, antes da gente falar propriamente do ICMTC, para quem não nos conhece, né, eu sou diretor executivo do IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, que congrega a indústria e o varejo de joias, que são os dois últimos elos da cadeia de valor da indústria joalheira. O IBGM sempre teve uma preocupação com relação à procedência dos minerais utilizados na indústria, não só o ouro, como as pedras preciosas também, né? Isso faz parte da nossa missão, ter essa preocupação. Ocorre que quando tivemos aquela crise, o ápice da crise do garimpo ilegal, consubstanciado lá na crise dos Yanomamis, né, há 1 ano e meio atrás, o IBGM, vamos dizer, a preocupação aumentou muito, né, com relação ao que estava acontecendo no contexto aí da mineração de pequena escala, particularmente de ouro. E nós nos envolvemos procurando estudar os problemas e tentar contribuir para a solução deles. E durante esse processo, que tem aí 1 ano e meio, quase 2 anos, houve uma natural aproximação com atores que compartilham dessa preocupação de termos uma mineração de pequena escala mais responsável, mais rastreável, mais transparente. E então houve uma aproximação entre o IBGM e o Núcleo de Apoio à Mineração de Pequena Escala da Universidade de São Paulo, por exemplo. A empresa chamada Metal Global Tech, que faz marcação física de minerais, a empresa Setmine, que faz uma auditoria de minas, o Instituto Somos do Minério. Na verdade, tudo começou numa parceria do IBGM com o Instituto Somos do Minério, né? Que você conhece bem, o Dr. Roberto está aqui, presidente do Instituto. E então, ao longo desse processo, nós formamos o ICMTC, que é o Conselho Internacional de Rastreabilidade e Certificação Mineral, voltado para o primeiro produto do ICMTC, é um modelo de rastreabilidade que a gente vai tratar aqui hoje mais detalhadamente. Doutor Roberto, mais um projeto que o Instituto Somos do Minério encabeça, um projeto que nasceu inclusive fora do Brasil, foi apresentado primeiramente na COP no final do ano passado e tem o senhor também como presidente. Conte um pouquinho para a gente como que nasceu essa parceria com o IBGM e os demais parceiros. Eu sou Roberto Cavalcante, presidente do Instituto Somos do Minério. Generosamente também aqui os colegas nos elegeram como presidente do ICMTC e é uma alegria muito grande estar aqui com você, Disney, que é parceiro desde a primeira hora dentro dessa jornada da mineração, pequena mineração no Brasil. Ele nasceu, como o Écio colocou, juntamente com o IBGM, né, e o Instituto Somos do Minério, em busca de nós podermos ordenar ou mitigar esses problemas, né, que a mineração de pequena escala vem sofrendo por conta da extração ilegal de minério de ouro na Amazônia Legal.
e isso afetando todo o mercado joalheiro, inclusive, né, potencialmente comprador desse produto, né, do fornecedor, que são os pequenos mineradores, né, oriundos do garimpo, né, da permissão de lavra garimpeira, as chamadas PLGs. E essa preocupação, o Écio veio e nos abordou e nos colocou, e nós juntamos os esforços, conjugamos esses esforços para justamente buscar algo de concreto, buscar algo factível, que pudesse exatamente eliminar esses gargalos. E daí a rastreabilidade foi o ponto fulcral para que seja essa marcação da origem até o destino final, quer para o mercado interno, que se diga joalheiro, a indústria joalheira, o seu varejo, quer também para o mercado externo. Então, esse é o trabalho que o ICMTC vem produzindo, oferecendo à sociedade brasileira, que é a marcação física do ouro na origem, lá no garimpo, vamos assim colocar, passando pelo consumidor final, né? Que hoje, pelo evento de ontem, nós podemos verificar a importância que esse assunto está tendo frente ao mercado de joias, frente ao mercado financeiro também, porque ontem estavam presentes, né, vários atores que fazem a industrialização, a comercialização, e também atores aqui do mercado financeiro, interessados aqui, como bancos e outras instituições financeiras, e também do transporte do ouro, né, para verificar essa novidade e buscar realmente adequar a essa nova realidade do mercado. E o interessante é a junção lá da ponta do minerador com o setor joalheiro, que é quem comercializa a parte final. Então, são atores que estão buscando realmente uma solução para esse problema. Agora, é preciso entender como que funciona esse sistema a partir de agora, que é tudo muito novo. Quem está assistindo o nosso podcast quer entender como que funciona essa rastreabilidade. Como que eu, como minerador, posso me cadastrar, me associar ao ICMTC. É importante colocar isso. O modelo do ICMTC, a gente entende que a rastreabilidade é um processo. E cada um desses componentes do Conselho, a USP, Metaglobaltec, Setmine, Somos do Minério e BGM, tem um papel a cumprir nesse processo de rastreabilidade. Então, vou procurar aqui sintetizar para você como é que funciona. A USP tem uma plataforma, a RGP, que faz o georreferenciamento por satélite, identifica a mina, se ela não está extrapolando a poligonal. A poligonal é o limite físico daquela permissão de lavra garimpeira. Então, se ela está cumprindo, está dentro do perímetro que é permitido de mineração para ela, verifica se, por referenciamento de satélite, se a operação está condizente com o que o minerador informa de produção, então aparentemente está condizente, né? Verifica a documentação junto aos órgãos públicos, se a permissão está em dia, se a licença ambiental está em dia, se ela tem recolhido os impostos, etc. É uma pré-certificação. Passou pelo crivo do NAP, vai para a Setmine, que faz o trabalho de auditoria física. A empresa vai fisicamente na mina e verifica se não tem trabalho escravo, não tem trabalho infantil, se o maquinário é condizente com o que o minerador está dizendo que ele está produzindo, né? Se os requisitos ali de produção estão condizentes com a declaração do minerador. Está tudo ok, passa-se para Somos de Minério, que vê o compliance, se os requisitos com relação às exigências da Agência Nacional de Mineração do Banco Central estão sendo cumpridas. A partir daquele momento está ok, começa a fazer a marcação física da produção do minerador. Então marca logo lá na mina mesmo, já marca no bullion, que a gente fala, no dorê, né? Já marca naquela fundição prévia ali, já tem o marcador. A partir daquele momento essa marcação permanece com aquele ouro ao longo de toda a cadeia de custódia.
né? Vai para um posto de compra, depois de compra vai para uma refinaria, é fundido e tudo, e o marcador está lá. E o marcador é associado a ele um código, né? Então ele é perfeitamente rastreável através de blockchain. Então, basicamente, em síntese, esse é o processo. Talvez o Dr. Roberto possa complementar como é que se dá, se tem alguma coisa, se eu esqueci aqui de algum detalhe. Não, perfeito. Esse é o encaminhamento que tem, né? E também é importante que se só ressalvar que esse blockchain ele vai também estar acoplado a MindSpider, que é uma empresa internacional que se dispôs também a colaborar. Uma empresa de certificação internacional. Que se dispôs a colaborar com o projeto, né, para que ele tenha essa escala, né, a nível nacional e internacional. Né? Inclusive também permitindo ao governo que ele tenha acesso a todas as informações, tanto à Agência Nacional de Mineração, como agente regulador, como também ao Ministério de Minas e Energia. Por quê? O que diz hoje o secretário Vitor Sabac, do Ministério de Minas e Energia, quando ele diz, olha, esses dados aqui são imbatíveis, porque nenhum dado que tem disponível, ele tem consistência, né? Então, este trabalho vai permitir exatamente também que o governo tenha as informações do mercado. Perfeito. Então, por quê? Porque vai estar tudo ele rastreado, com todas as informações, inclusive com notas fiscais, eletrônicas, com as guias de transporte também. Então, toda essa cadeia de custódia, ela vai estar oficializada e informada para o conhecimento público, né, e do governo federal também. A plataforma já está pronta, o minerador ele já pode procurar o ICMTC para se associar, para fazer essa rastreabilidade? Pode sim. Gostaria de complementar aqui a fala do Dr. Roberto para dar um exemplo concreto de como esse modelo de rastreabilidade pode ser útil para o mercado. Todos sabem que operam nesse mercado, sabem das últimas apreensões de metal que ocorreram em Guarulhos, por exemplo. Recentemente apreendeu um volume grande de ouro e a Justiça pediu para os técnicos como é que poderia testar certificar a origem daquele metal. Hoje é praticamente impossível. Né? Hoje só a Polícia Federal tem alguma coisa de isotópico lá, mas ainda não é nada acabado. Não, a questão da Polícia Federal, do Ouro-Alvo, do projeto do Ouro-Alvo, louvável a iniciativa, sim, etc., mas só é factível ter precisão se o ouro não estiver plenamente refinado, não for 999,99 ouro puro, que aí perde os contaminantes, os isótopos, etc. Então fica difícil de você identificar a origem do ouro de um ouro purificado. Né? Agora, um ouro menos refinado, é possível você ter indicativos de onde a procedência dele, que é o ouro-alvo consegue cumprir esse papel. Então, por exemplo, nesse aspecto, um ouro apreendido em Guarulhos, se for um 999,99, um ouro refinado, se ele estivesse marcado, apenas um teste ali, ou a canetinha, ou o QR Code, um espectrômetro, uma apuração um pouco mais aprimorada, você já conseguiria identificar a origem todinha daquele ouro, da onde a procedência dele e rastrear como é que ele... Da mina que ele saiu, exatamente, do posto de compra que comprou, da DTVM que comprou, da refinaria. Isso. E quem comprou final. Significa isso? Exatamente. Que vai facilitar muito as operações de exportação. A gente costuma dizer que pode estabelecer até um fast track, né? Agilizar muito esses... Porque acabou, o ouro está rastreado, evita toda aquela dúvida da procedência e tudo mais, né? Se ele tivesse, por exemplo, rastreado com o modelo, com marcador físico do ICMTC. E a indústria, no caso, a indústria de joias, por exemplo, vai poder ter acesso a uma barra de ouro exatamente com a procedência de onde veio e tudo mais. Isso vai dar uma garantia para o industrial de que o ouro não é procedente de uma área de conservação ambiental ou de um território indígena, etc. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, voltando àquela questão do minerador, como que ele se associa, o que ele tem que fazer para já fazer parte do ICMTC
e já entrar nessa cadeia de rastreabilidade a partir de agora? Tem eu não me recordo, é muito novo, né? Mas a gente já passa no final, você pode pôr na tela o telefone. Isso, a gente vai colocar na descrição do nosso podcast. Isso, já pode entrar em contato, conversar com o Rogério. Mas já tem uma estrutura pronta para receber. É importante colocar isso. Nós já temos associados, nós temos um minerador associado, nós temos uma DTVM associada, nós temos uma refinadora associada, né? Alguns indústrias de joias vão passar a ser associados. O ICMTC, é importante esclarecer isso, Disney, a melhor formatação jurídica que nós encontramos foi configurar o Instituto como uma associação civil sem fins lucrativos e que tem 3 categorias de associado. O minerador, a DTVM, porque a DTVM, como você sabe, ela tem a prerrogativa da primeira aquisição, então é um elemento diferenciado no elo de comercialização do metal, e o associado institucional. Quem que é o associado institucional? Todos os stakeholders, os atores interessados em ter uma mineração de pequena escala mais transparente, mais rastreável. Por exemplo, uma transportadora de valores, um banco, né? um fornecedor de equipamentos que está sendo eventualmente pressionado por tudo que está acontecendo na mineração de pequena escala, essa escala de ilegalidades, vamos chamar assim, e ele tem interesse de operar no mercado num ecossistema mais saudável. Até porque são empresas que têm aquela questão do risco reputacional. Ela quer ter uma certeza que o equipamento dela que está lá, que a imagem dela que está junto com aquela mineração, não vai ser arranhada de uma forma de mineração, que tiver algum tipo de mineração ilegal acontecendo ali. Então essa empresa pode se associar ao Instituto, ela contribui e esse fundo que é constituído através dessas mensalidades ajudam a desonerar o custo da certificação do pequeno minerador. É importante colocar isso para as pessoas entenderem a seriedade desse sistema, que é um sistema único no mundo, que está nascendo aqui no Brasil. É verdade, a gente está bem entusiasmado com isso, é bem inovador, não é isso, doutor? É verdade. Esse sistema, ele tem 7, no mundo inteiro, 7 sistemas mais ou menos parecidos. Mas não igual. Mas não igual. E ele exatamente tem esse diferencial, não é? Essa complementação que faz a diferença dos demais. Então, por quê? Porque nós precisamos exatamente de ir na origem, que o problema está na origem. Então, toda essa imagem reputacional que o Brasil está sofrendo a nível internacional, onde a Suíça não nos compra mais o ouro, por exemplo, por quê? Porque falta justamente a questão da origem, né? E o grande problema hoje que nós estamos passando pela Amazônia Legal, inclusive no Pará, né, é que exatamente ninguém quer mais comprar o nosso ouro sem origem, a nível internacional. E a indústria joalheira também muito preocupada com isso. E além das instituições financeiras, as chamadas DTVMs, né, que são distribuições de valores imobiliários, também tem os bancos comerciais e os bancos de atacado, que precisam também de formar reservas. E eles não estão participando desse mercado. Por quê? Porque falta exatamente a origem. Essa marcação, essa rastreabilidade, para que dê segurança jurídica ao investimento e não comprometa a imagem reputacional. E esse problema que a gente está vivendo hoje, doutor Roberto, do ouro brasileiro não conseguir ser exportado. Se esse sistema já estivesse funcionando, era uma outra realidade, né? Seguramente uma outra realidade. Nós iniciamos conversações internacionais buscando exatamente sermos reconhecidos, por exemplo, um player importante que é a Suíça, por exemplo, se ela reconhece o modelo do ICMTC e ela tem uma tranquilidade de adquirir esse ouro, porque o modelo de rastreabilidade do ICMTC garante a procedência do metal. Então, isso seguramente vai agilizar as exportações, facilitar a vida do poder público, né, da Receita Federal, da aduana e tudo mais, e do empresário, né? Essa é a nossa expectativa. Nós estamos falando de autorregulação. Agora, o governo, como é que ele vai entrar nessa engrenagem? O doutor pode até estender um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente esclarecer, Disney, porque isso causa um pouco de ruído. Autorregulação regulada. Regulada. Ou regulação responsiva, né, que são medidas que estão na fronteira aí do direito regulatório.
né? Isso é muito comum em diferentes setores. Sim. Ninguém vai prescindir do marco legal, muito pelo contrário, né? Se cumpre o marco legal e ainda se acrescenta algo mais, o sarrafo é mais alto. Até porque o setor é o que mais perde se isso não se organizar. Exatamente. Agora, o que a gente entende é que o problema da mineração de pequena escala é extremamente complexo, diferentes dimensões do problema social, ambiental, econômico, até de segurança pública, e só vai ter uma solução ou mitigar o problema ou avançarmos numa agenda de mais transparência se houver um entendimento entre setor público e setor privado. Perfeito. Né? Esse entendimento precisa acontecer. E nós não estamos reinventando a roda. Diferentes setores já praticam isso. Né? Não é isso, doutor? Exato. Nós temos o setor do algodão, o setor têxtil, por exemplo, o setor da carne. Né? Nós temos as corretoras de câmbio e os bancos também de câmbio, que todos eles hoje são certificados e têm o selo. Inclusive a Abracan hoje, que é a Associação Brasileira de Câmbio, eles vêm adotando agora, implementando a certificação do selo internacional, estão internacionalizando o selo. Veja só, em 2015, quando houve a Lava Jato, todas as corretoras de câmbio tiveram problemas. E eles se reorganizaram, se reinventaram e, com o apoio do Banco Central, pela circular 3978, eles conseguiram exatamente fazer essa autorregulação supervisionada ou regulada, né, responsiva, e é um exemplo de sucesso, que hoje eles já estão internacionalizando o selo. Né? E todos estão satisfeitos, todos estão ganhando, e o Brasil também está ganhando. Né? E o Banco Central, de igual modo, está achando muito bom. Por quê? Porque facilita a fiscalização, tem acesso às informações num mercado muito sensível, como é o mercado de câmbio, né? Tanto a nível interno quanto externo. Então, o mercado do ouro, que guarda algumas semelhanças, né? Ele também tem que se reinventar, ele tem que se reorganizar. Né? O governo vem fazendo esforço para tanto. E nós estamos apoiando também, conversando com o governo, apoiando o esforço legislativo ou de mudança legislativa. Mas, como sempre coloca Écio, faz uma imagem figurada que é muito pertinente. A sangria está acontecendo agora. E a solução precisa ser urgente. Precisa ser urgente. Exatamente. Então, nós temos que ver o hoje. E o hoje nós estamos apresentando à sociedade uma solução já consolidada. Não é um PowerPoint, não é papel. Não é? Nós já temos um sistema de rastreabilidade finalizado, vai ser melhorado, claro. Né? Foi estressado ao máximo, conheci o projeto desde o início. O projeto piloto começou lá no Mato Grosso, na Baixada Cuiabana, e a gente acompanhou todo esse processo. E entende que esse processo realmente é muito simples para o minerador fazer a marcação lá para que esse rastreio comece a acontecer. Mas é importante que as pessoas, principalmente o produtor de ouro, o pequeno produtor, o grande produtor, entendam essa necessidade e comecem a fazer isso a partir de agora, né, doutor? É verdade, porque tem que haver uma mudança de mentalidade. Nós estamos ainda na mineração, infelizmente, alguns, não todos, mas alguns, ainda com a mentalidade da década de 60. Exatamente. Né? Do século XX, nós estamos no século XXI. E não pode ficar na dúvida, será que isso vai realmente acontecer? Será que isso vai dar certo? A gente vê que é o caminho, não tem outra alternativa no momento. Não tem, porque, por exemplo, você veja as cooperativas, né, garimpeiras, elas estão hoje, em grande parte, estagnadas. Correndo o risco de fechar as portas. Olha só a gravidade do assunto, correndo o risco de fechar as portas. Então, esse sistema ele vai permitir exatamente que esse ouro possa fluir de forma legal. E isso é para hoje, porque se ela está tendo risco de fechar as portas hoje, como é que vai ainda esperar 1 ano ou 2 anos, não sabemos quando, ou o que vai sair do projeto de lei, não é? E esse projeto do ICMTC ele já foi apresentado para a Receita Federal, para a ANM, como é que está a conversação de vocês com esses órgãos?
Até por uma hierarquia, assim, vamos dizer, a gente tem conversado com o Ministério de Minas e Energia, né? A ANM sabe da iniciativa, a Receita Federal já tive uma conversa, mas muito en passant, e a partir do momento agora, foi lançado ontem, né, um evento que tivemos na FENIGE, e a partir de agora a gente faz esse trabalho de articulação institucional e de difusão do modelo. Como eu coloquei, reportando aqui a questão das cooperativas, o problema da mineração de pequena escala, de ouro particularmente, é muito complexo. São problemas acumulados ao longo de centenas de anos, de séculos, né? O Brasil tem um problema atávico com a mineração, uma relação de amor e ódio, que a gente diz com a mineração, né? Particularmente de ouro. Então, o que está acontecendo hoje, como você mesmo colocou, o risco de cooperativas fecharem as portas, é gravíssimo. Não só o impacto econômico, o impacto social que isso vai ter. Principalmente muitas social. cidades dependem disso, entendeu? Então, é muito grave. É a sangria que o doutor colocou, né? O sujeito foi atropelado, tá sangrando em praça pública, e depois vamos conter essa sangria, e depois vamos ver, tem que consertar a perna dele, fazer o que, levar para o hospital, etc. Mas nesse momento, emergencialmente, precisamos de rastreabilidade, transparência, e etc. E só para encerrar aqui essa fala, ouro é quase moeda. É importante entender isso. O ouro não fica na prateleira. Se você estrangula o mercado, né, o ouro vai para lugares que longe que a gente gostaria. Pode ir para o crime organizado, pode ir para ser contrabandeado, né, o descaminho. Então é muito grave, nós precisamos enfrentar isso e, como o doutor colocou, não temos tempo de... o ICMTC é uma iniciativa do setor privado, para o setor privado, né? Já foi testado, nós já fizemos o projeto piloto, o marcador físico permanece, então é rastreável, tecnicamente viável, etc. Então, o que a gente quer mostrar para o setor público é o seguinte: nós já temos uma operação e vamos implementá-la. Né? Por quê? Porque a sangria está aí, praça pública. Né? A gente vai contribuir com o aprimoramento de eventual legislação que vem por aí, tem que ser aprimorado realmente, mas nesse momento nós precisamos oferecer um modelo de rastreabilidade para o mercado, para que as exportações não fiquem estranguladas, para que a indústria joalheira não corra um risco reputacional no Brasil e no exterior, não é isso? Então é isso que o ICMTC pretende oferecer. O importante também é que esse modelo ele já foi apresentado para os clientes internacionais na COP, né? Já tem, qual que é o feedback que vocês receberam desse lançamento internacional? Foi o melhor possível, não é isso, doutor? Só quer comentar? Exato. O retorno que nós tivemos foi o melhor. Por quê? É o melhor sistema apresentado a nível internacional. É esse modelo brasileiro. Então, nós estamos com investidores também internacionais, universidade também internacional da Inglaterra, que está justamente já em conversação para apoiar o projeto. Tá? Então, isso para nós é uma satisfação enorme. Ontem, por exemplo, a aceitação que teve pela indústria, pelo varejo joalheiro, desse tema, né, do lançamento, da sustentabilidade, que vem da rastreabilidade do ouro até o consumidor final. A preocupação com o combate à extração ilegal que esse projeto coloca para o setor joalheiro, né? Achei muito interessante. Eu estava participando, doutor, cortando um pouquinho o senhor aqui, e são palestras técnicas, é um assunto difícil das pessoas se interessarem. Mas quando foi feito o lançamento, foi para iniciar o lançamento do ICMTC, o espaço que foi reservado da FENIGE para esse bate-papo e para esse lançamento ficou pequeno. O pessoal da feira todo correu para entender, e isso mostra a importância que isso tem, né? Que a rastreabilidade tem e que o setor está dando para esse projeto de vocês aí. É uma surpresa agradável, agradabilíssima. Com certeza, né? Com certeza. Porque o público acorreu para o local para ouvir a palestra, né? Para ouvir as novidades que estavam sendo ali propostas, né? Como nós nunca vimos em oportunidades anteriores, não é isso, Edson? Corretamente. Realmente foi uma surpresa, até eu não esperava a audiência que tivemos e mais do que a audiência, a participação, né, do público interessado. Como você colocou, é um assunto meio... não é um assunto assim...
fácil de fácil entendimento, né? O que é É muito importante técnico. ressaltar, Disney, é que a rastreabilidade gera alguns subprodutos importantes. Induz o pequeno minerador, por exemplo, a não só cumprir a lei, mas aprimorar o seu processo. Eu vou te dar um exemplo. A gente apresentando um modelo CMTC para uma rede de joalherias, e a menina, ela, inclusive, essa rede tem uma engenheira ambiental contratada e tudo mais. Ela participando da reunião, ela mencionou uma mina que ela tinha visitado e ela observou uma criança no ambiente, ali no ecossistema, ali, não sei se era no refeitório e tudo mais. Ela falou, como é que vocês eventualmente identificam ali se existe alguma inconsistência, alguma exposição ali de uma criança? Não que ela esteja trabalhando, mas o pai pode ter levado, etc, etc. Falei, foi excelente a intervenção dela. Por quê? Porque a auditoria, no caso do ICMTC, seria hoje quem cumpriria esse papel seria a Certmine, que vai fazer a auditoria em loco, ela identificaria um eventual problema dessa natureza. Identificando, não necessariamente o minerador vai ser reprovado, vamos dizer, mas ele vai receber notificado. E isso vai induzi-lo, por exemplo, a dar um tratamento diferenciado, ou montar ali um lugar para as crianças ficarem, com brinquedos, etc, etc, ou uma creche, ou num lugar mais afastado e tudo mais. O que eu quero dizer? Os subprodutos gerados pela rastreabilidade, o empresário percebe que ele está sendo monitorado o full time. Então, induz ele a aprimorar o processo de produção dele. Muita gente pode pensar, puta, mas isso é mais custo. É o contrário, vai aumentar a produtividade dele. Né? Eu não tenho dúvida que a operação dele vai ser mais lucrativa, se ele, além de mais segura, né? Se ele cumprir os requisitos legais e regulatórios que estão aí no marco legal, não é isso, doutor? E a gente tem exemplos, doutor, de empresas fora do Brasil que quando compra ouro certificado ele paga um bônus. E é o que vai acontecer com o ICMTC. O minerador que aderir ao ICMTC, a esse projeto de rastreabilidade, ele pode ter um pagamento extra pelo ouro que ele produz totalmente rastreável. Correto? Correto. Isso daí vai naturalmente acontecer. Naturalmente, exatamente. Vai naturalmente acontecer. Porque, como o Écio bem colocou, esses subprodutos, vamos assim dizer, né, ou esses efeitos positivos que induzem, né, vai permitir até mesmo na utilização racional hoje do mercúrio. Perfeito. Né? Além dessa utilização do mercúrio de forma racional, fechada, né, no circuito fechado, também eles já estão investindo, né, na extração fora do mercúrio. Já muitos deles já estão adotando gravimetria, por exemplo, né, que no Brasil é um pouco mais complicado porque o ouro é fino. Né? Mas eles já estão aí buscando alternativas em substituição ao mercúrio. Então, veja o que isso é interessante, que vai justamente, além do benefício ambiental, né, vai contaminar menos, né, a questão do próprio ouro, né? O meio ambiente ganha também. E ele economiza o mercúrio, que não é barato. Exatamente, ele economiza o mercúrio. E outra preocupação que o setor deve ter, principalmente o setor joalheiro, que já tem essa preocupação, e quem produz, é que o consumidor final ele está ficando cada vez mais percebendo mais a questão do mundo que nos cerca, né? Tudo que está acontecendo. Ele vai chegar para comprar uma joia e falar, da onde saiu essa joia? Isso já está acontecendo, né, Écio? Do consumidor querer saber, depois de tudo que aconteceu, a questão dos Yanomamis, a questão da mineração ilegal na Amazônia, todo mundo quer saber de onde sai. Então o consumidor também está inserido nesse universo. Eu vou comprar uma joia, um anel, um colar, de onde saiu? E a rastreabilidade vai dar essa segurança para o consumidor. Ontem nós tivemos a oportunidade de apresentar uma pesquisa do Instituto Acatu que mostra isso com clareza. Hoje, já a geração de consumidores de hoje já está preocupado com o tema, né? E os futuros consumidores, a população mais jovem, né? Essa preocupação é ainda maior, né? Você tem os percentuais mais ou menos para a gente entender? Ontem, um dado, por exemplo, preocupação foram pesquisados 31 países, 31 mil pessoas, essa pesquisa do Acatu, de diferentes temas relacionados ao meio ambiente. Por exemplo, preocupação com a utilização da água,
o que me lembro agora perfeitamente dos números, 63% é média dos 31 países consultados, acham muito sério uma utilização indevida da água, poluição ambiental, etc., da água particularmente. No Brasil é 85%. Todos os itens, no Brasil, comparado com a média de 31 países, a preocupação do brasileiro, então aqueles que dizem que o brasileiro não se preocupa com o meio ambiente, é minha mentira, essa pesquisa mostrou isso claramente. O brasileiro, toda a diferença é em torno de 15, 20 pontos percentuais a mais, o brasileiro preocupado com o tema da preservação da Amazônia, com relação à água, com relação ao desmatamento, preservação da biodiversidade, etc. Então o brasileiro é muito preocupado. A percepção é real. A percepção é real, é fato. E uma coisa interessantíssima que essa pesquisa mostrou, o brasileiro tem a dimensão e a preocupação de que o Brasil seja o piloto, seja um elemento de destaque nessa agenda ambiental, que o Brasil pode ser realmente o que a gente chama de soft power, né? Ele ser o Brasil tem 70% da matriz energética no Brasil é limpa. O Brasil poderia ser um indutor, né, dessa discussão mundial hoje de preservação do meio ambiente, contenção dos gases de efeito estufa, etc., né? Então, a sociedade está convencida disso. Naturalmente que o processo vai se aprimorando ao longo do tempo, sim, mas já existe uma preocupação concreta. Isso se rebate no consumidor de joias. Ele quer, então, o joalheiro que consiga mostrar que a peça dele é rastreável, que ele tem a preocupação da origem, da procedência do metal, das gemas também, né? Ele tem um efeito ali de agregar valor e de utilizar isso até como um diferencial junto ao consumidor, junto ao público dele. Agregar no marketing da empresa. Exatamente. E o nosso espaço chegou ao fim, um bate-papo que a gente tem que repetir mais vezes. Eu quero, que nem vocês fizeram com o projeto do ICMTC, estressar esse assunto ao máximo, porque eu acho ele muito importante. Até conversando com a Rafaela, que me ajuda a produzir o podcast, a apresentadora do podcast também, falando que o que está acontecendo agora foi o que aconteceu na pandemia. Está todo mundo do setor morrendo, precisa de uma vacina. E a vacina chegou e chama-se ICMTC. Muito obrigado pelo convite, Diz, né? É um prazer enorme, né? A gente nem vê a hora passar, você vê que para discutir um assunto que muitas vezes não é fácil, né? Mas muito obrigado pela oportunidade aqui, pelo espaço que você nos abriu. O agradecimento é meu, doutor Roberto, de vocês estarem participando com a gente aqui. Exato. Nós é que agradecemos essa oportunidade, o convite, para debater esse assunto que hoje ele é essencial à sociedade. Não é uma questão opcional, é uma questão de essência, né? Porque a Amazônia está precisando, né? A população indígena também, a questão ambiental de igual modo, e a indústria joalheira também precisa. E o consumidor está atento a isso. Então, este é o momento em que nós estamos aqui disseminando, né, essa palavra, né, vamos assim dizer, de evangelização do bem. Né, perfeito. Para que a sociedade possa aderir também a esse modelo, porque hoje nós sabemos que é o que tem de melhor. Precisa ser aprimorado? Sem dúvida, mas é algo concreto que tem de melhor no Brasil e também para a nossa felicidade no mundo. Doutor Roberto, Écio, eu que agradeço mais uma vez por essa parceria, por escolher o nosso podcast para falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que muita gente estava esperando esse bate-papo nosso para explicar melhor a criação do ICMTC e desse programa de rastreabilidade criado pelo ICMTC. Mas antes de vocês deixarem o nosso podcast, eu tenho aqui um mimo para cada um de vocês, que é uma caneca do ICMTC, que também é parceiro do podcast Mineral, junto com o IBGM a partir de agora. Eu só tenho a agradecer vocês realmente por essa parceria de sucesso. Aqui o seu mimo, Écio, o senhor doutor Roberto, muito obrigado também aí. Leve esse nosso mimo aí com muito carinho feito para vocês aí, com a logomarca já do ICMTC. Obrigado, Disney. É uma saudação aqui aos... Vamos fazer um brinde aqui para encerrar o nosso podcast. Ao ICMTC. Ao ICMTC. Saúde. Um abraço a você que nos acompanhou até agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, faça com que ele chegue a mais gente para que a gente possa falar da mineração responsável para o Brasil e para o mundo. Um abraço, até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio Instituto Somos do Minério. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável.
FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024, exposição, congresso e negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá.